Imagine viver em uma ilha isolada, onde luzes descem do céu para atacar as pessoas durante a noite escura. Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nos arquivos mais sombrios da história brasileira e nos mistérios que o governo esconde. Hoje vamos investigar a fundo a Operação Prato U, maior esforço militar já realizado, para documentar OVNIs no Brasil. Em 1977, a pequena vila de Colares, no Pará, foi sitiada por objetos voadores desconhecidos. Os moradores locais descreviam luzes intensas que disparavam feixes de luz capazes de atravessar telhados e atingir as pessoas. Essas vítimas apresentavam queimaduras estranhas e sintomas de anemia profunda, como se o seu sangue tivesse sido sugado. O pânico foi tão grande que a prefeitura local pediu socorro imediato às Forças Armadas para proteger a população aterrorizada. A Aeronáutica Brasileira enviou então uma equipe de inteligência liderada pelo capitão que mais tarde se tornaria Coronel Holanda. O objetivo da investigação militar era identificar a origem tecnológica dessas luzes e garantir a segurança nacional naquele território. Se você quer entender os segredos que os militares brasileiros guardam sobre alienígenas, inscreva-se agora para acompanhar nossas investigações. Durante meses, os militares registraram centenas de fotos e horas de filmagens de objetos que entravam e saíam da água. O coronel Holanda afirmou em entrevistas posteriores que os objetos tinham formatos variados, desde pratos voadores até naves cilíndricas. A tecnologia demonstrada pelas luzes de Colares era superior a qualquer aeronave conhecida pelas potências mundiais daquela época fria. As luzes misteriosas pareciam ter uma inteligência própria, mapeando a região e monitorando cada movimento dos soldados na selva. Muitas testemunhas relataram ter visto seres pequenos saindo dessas naves, mas os relatórios oficiais evitam detalhar esse aspecto biológico. A Operação Prato produziu um volume de documentos tão grande que até hoje apenas uma pequena parte foi revelada. Por que o comando da aeronáutica decidiu encerrar as investigações subitamente quando os contatos estavam se tornando mais intensos? Alguns acreditam que houve um contato direto entre os militares brasileiros e os tripulantes dessas naves no meio da floresta. O destino final de todas as fotos e filmes originais da Operação Prato permanece um mistério guardado em cofres militares. Holanda deu um depoimento bombástico, anos depois revelando detalhes que não constavam nos relatórios oficiais entregues ao grande público. Poucas semanas após revelar esses segredos do coronel, Holanda foi encontrado morto em sua casa em circunstâncias muito suspeitas. Teria ele sido silenciado por falar demais sobre a presença extraterrestre e as intenções reais desses visitantes na Amazônia? O fenômeno de Colares não foi um delírio coletivo, pois as marcas físicas nas vítimas foram documentadas por médicos locais. As análises de sangue mostravam que as vítimas sofriam de uma queda brusca de hemoglobina após o contato luminoso. Esse comportamento de extração biológica sugere que os visitantes estavam realizando algum tipo de experimento genético com a população. Deixe seu comentário agora dizendo se você acredita que a Amazônia é uma base secreta para seres de outros mundos. A Operação Prato é citada por ufólogos do mundo inteiro como a prova definitiva de que governos monitoram naves alienígenas. Os objetos voadores de Colares eram capazes de acelerar de forma instantânea, desaparecendo no espaço em questão de segundos. A geologia da região do Pará parece atrair esses fenômenos, talvez devido aos minerais ou à vasta rede de rios. Os arquivos da aeronáutica que foram liberados mostram desenhos técnicos detalhados feitos pelos próprios soldados que viram as luzes. A precisão dos desenhos indica que os militares tiveram visões nítidas e próximas dessas tecnologias não humanas extremamente avançadas. O pânico em Colares foi tão real que as pessoas dormiam com panelas na cabeça para tentar se proteger. Imagine o terror de ser caçado dentro de sua própria casa por um feixe de luz vindo de cima. A Operação Prato documentou que os objetos muitas vezes mergulhavam nos rios, sugerindo que possuíam bases submarinas naquela região. Se eles podem navegar na água e no espaço, nossa tecnologia atual ainda é primitiva perto dessas inteligências desconhecidas. O caso Valentich e o caso de Varginha possuem conexões estranhas com os eventos ocorridos na floresta do Pará. Todos esses incidentes apontam para um monitoramento constante da nossa espécie por entidades que operam nas sombras da realidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas saibam o que realmente aconteceu no norte do Brasil. O cheiro de ozônio e o som de zumbido elétrico eram comuns durante as aparições das naves em Colares. A verdade sobre a Operação Prato pode ser a chave para entendermos o que eles querem com o nosso material genético.
Os militares envolvidos na missão relataram sentir uma forte pressão psicológica e distúrbios de sono após os avistamentos constantes. Alguns soldados chegaram a ser afastados por não suportarem a tensão de lidar com o desconhecido diariamente na mata. Por que o exército brasileiro nunca admitiu abertamente que estava diante de uma invasão ou de um monitoramento, alienígena? A resposta pode estar no medo de causar um colapso social se a população soubesse que estamos totalmente indefesos. Colares é um marco histórico que provou que os OVNIs não são apenas luzes, mas objetos físicos com massa. A Operação Prato é a investigação mais séria já feita e seus resultados ainda são tratados como segredos de Estado. As testemunhas civis que sobreviveram aos ataques ainda carregam as cicatrizes físicas e psicológicas daquele ano de 1900. Elas descrevem o feixe de luz como algo quente que prendia o corpo e impedia qualquer tipo de reação motora. O que haveria de tão especial em Colares para atrair tantas naves ao mesmo tempo durante tantos meses seguidos? O registro histórico da Operação Prato é um desafio para qualquer cético que tente negar a realidade do fenômeno. Algumas teorias sugerem que os seres de Colares são os mesmos que foram capturados décadas depois na cidade de Varginha. Se existe uma frota operando em solo brasileiro, precisamos estar preparados para entender suas verdadeiras intenções com a humanidade. O impacto na cultura local foi tão grande que o termo chupa-chupa entrou para o folclore, mas sua origem é tecnológica. Nosso canal continuará investigando cada página desses documentos para trazer a verdade nua e crua sobre esses ataques misteriosos. Ative o sininho para acompanhar nossa jornada pelos arquivos mais secretos da ufologia militar brasileira e de todo o mundo. O Coronel Holanda foi um herói ou uma vítima de um sistema que não permite que a verdade apareça. Enquanto os arquivos originais não forem totalmente liberados, continuaremos dependendo de vazamentos e de testemunhos de corajosos ex-militares. A tecnologia de Colares não usava combustíveis fósseis, mas parecia manipular a gravidade e o magnetismo da própria Terra. O respeito pelas vítimas desse fenômeno é fundamental para mantermos a seriedade da nossa pesquisa aqui neste canal exclusivo. O Estreito de Baz e as águas do Pará parecem ser corredores de tráfego para essas inteligências não humanas. As luzes muitas vezes eram descritas como pequenas sondas que saíam de naves maiores chamadas de naves-mães cilíndricas ou charutos. O comportamento de vigilância sobre as bases militares brasileiras mostra que eles tinham interesse em nossa capacidade de defesa. Muitos soldados relataram que suas armas falhavam ou que as bússolas giravam loucamente na presença das naves em Colares. Esse efeito eletromagnético é uma assinatura clássica de propulsão alienígena documentada em diversos outros casos internacionais de ufologia. A pressa em encerrar a Operação Prato sugere que os militares descobriram algo que não estavam preparados para revelar. Fotos de alta resolução, que nunca foram publicadas, mostrariam detalhes da estrutura dessas naves e até de seus tripulantes. O mistério da Operação Prato é um quebra-cabeça onde as peças mais importantes ainda estão escondidas pelo alto comando militar. A morte de Holanda logo após sua entrevista para a revista UFO é uma coincidência que ninguém consegue ignorar. O silêncio das autoridades internacionais sobre os eventos na Amazônia brasileira também é uma prova de acobertamento global coordenado. Estamos diante de uma realidade que desafia nossos livros de história e nossa compreensão sobre o lugar no universo. Investigadores independentes como Ademar Gevaerd dedicaram suas vidas para arrancar esses segredos das mãos dos burocratas do governo. A verdade sobre o que eles escondem está gravada nos negativos das fotos que a aeronáutica diz ter perdido. O rastro de luz deixado pelas naves em Colares iluminava a floresta como se fosse dia durante as madrugadas silenciosas. Se as entidades eram biológicas ou robóticas, é uma das perguntas que o Coronel Holanda tentou responder em seus relatos. Como eles conseguiam operar com tanta impunidade sobre o território nacional sem serem derrubados pela nossa Força Aérea Brasileira? A resposta é óbvia, pois nossa tecnologia de caça não conseguia sequer acompanhar a velocidade absurda desses objetos voadores. Muitas filmagens mostram os jatos da aeronave tentando perseguir as luzes sem sucesso algum durante as missões de interceptação. A Operação Prato é o exemplo máximo de que o fenômeno OVNI é uma questão de defesa e soberania nacional. A evidência documental é vasta e Colares nos deu a maior prova de que as luzes podem ser agressivas. Continuaremos monitorando qualquer nova liberação de documentos para atualizar vocês sobre o desenrolar desse mistério real e profundo. Frederick Valente sumiu no mar,
mas os moradores de Colares foram marcados na pele por uma inteligência desconhecida. A jornada pelo conhecimento ufológico exige coragem para encarar fatos que muitos preferem considerar apenas como lendas ou mitos. Não deixe de assistir nossos vídeos sobre Varginha para entender como o exército brasileiro lida com essas crises extraordinárias. O universo é um lugar vasto, e a Amazônia brasileira parece ser um de seus destinos favoritos de visitação. A resistência dos moradores de Colares em contar suas histórias permitiu que a Operação Prato não fosse apagada do tempo. O tempo passa e a tecnologia evolui, mas os eventos de 77 continuam sendo um desafio técnico inexplicável. Se você tem algum relato de luzes estranhas na sua região, compartilhe conosco para que possamos investigar a sua história. Juntos vamos pressionar pela abertura total dos arquivos ufológicos para que a população saiba a verdade sobre nossos céus. Obrigado por sua audiência qualificada e por nos ajudar a crescer este canal de busca pela verdade oculta. Até a nossa próxima investigação, onde vamos desvendar mais um segredo guardado a 7 chaves pela inteligência militar mundial.